Boa tarde, meus queridos alunos. Estamos aqui para mais uma aulinha da disciplina de Mecânica Geral 2, beleza? Então, pessoal, essa é a nossa aula 5, né, da disciplina de Mecânica Geral 2. Quem vos fala aqui é o professor de vocês, Ricardo Nicolas. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade à resolução de exercícios sobre o conteúdo de diagramas de esforços para vigas isostáticas, certo? Então, vamos lá. Antes de continuarmos a resolução de exercícios, eu vou repetir novamente aquelas nossas regrinhas de conduta para o ensino remoto, certo? Então, vamos lá. Bem, para que possamos manter esse nosso ambiente harmonioso, respeitoso e seguro entre todos, vocês sabem que é necessário seguir essas nossas regrinhas de conduta, né? É importante, né? É aconselhável que a gente siga essas nossas regrinhas de conduta, certo? Então, a primeira regra diz respeito à escolha do local da casa de vocês, que vocês vão ter acesso a essas nossas aulas, né? Então, como vocês já estão cansados aí de saber, cansados de ouvir, é aconselhável que vocês procurem um local na casa de vocês o mais apropriado possível para ter acesso a essas nossas aulas, certo? Se possível, né, separado de outras pessoas e de atividades que estas outras pessoas possam estar realizando na casa de vocês, certo? O objetivo principal disso é que vocês tenham o máximo de atenção possível enquanto estiverem assistindo às nossas aulas, né? Quer sejam essas aulas virtuais assíncronas, né? que são aulas gravadas, quer sejam elas aulas virtuais síncronas, que no caso são ao vivo, certo? Bem, um outro ponto importante é com relação ao compartilhamento das informações, né? Então, pessoal, é proibido, né, copiar, distribuir, modificar, reproduzir, republicar, retransmitir ou comercializar qualquer informação, texto e ou documentos contidos nas nossas aulas em qualquer meio eletrônico, certo? Então, também não é permitido a criação de qualquer tipo de trabalho utilizando imagens, textos ou documentos das nossas aulas, né, sem ter por escrito o prévio consentimento dos envolvidos na exposição. Aqui no caso, quando a gente está falando em exposição, a gente está falando de aula virtual síncrona, né, que é a aula virtual ao vivo. No caso das aulas gravadas, vocês precisam ter um consentimento, né, uma autorização por escrito do professor para poder compartilhar essas informações, certo? Lembrando que o compartilhamento de todo esse material ele é permitido entre alunos da instituição, certo? A sala de aula virtual ela é uma extensão da nossa sala de aula presencial, né? Isso daqui eu já falei também para vocês. E, portanto, o regulamento da organização didática, que é o nosso ROD, ele é o documento que rege toda essa dinâmica, certo? Ao ter acesso à sala de aula virtual síncrona ou assíncrona, né? Vocês estarão cientes de que a violação dessas regras ela é passível de medidas disciplinares, tanto no âmbito do IFCE como no âmbito civil e criminal, certo? Então, pessoal, dando continuidade, né, à resolução de exercícios a respeito do conteúdo que eu já passei para vocês, nós vamos continuar, né, resolvendo esses exemplos, né, que tratam exatamente da obtenção, né, dos diagramas de esforço cortante e de momento fletor para vigas isostáticas, né, certo? Então a gente vai simplesmente dar continuidade à resolução desses exercícios, certo? Então vamos lá. Pessoal, esse exemplo aqui, o que é que nós vamos ter aqui nesse exemplo? Nesse exemplo aqui, nós vamos ter uma vigazinha engastada nesse ponto B de bola e essa viga ela vai estar submetida a uma carga distribuída, né, de 3 toneladas força por metro,
e uma carga concentrada exatamente no meio, no valor de 4 toneladas força, certo? Então, para essa viga aqui, nós precisamos obter os diagramas de esforço cortante e de momento fletor, certo? Beleza? Então, pessoal, como a gente já viu, a primeira coisa que a gente tem que fazer para esse tipo de questão é encontrar as nossas reações, certo? Nós temos que identificar cada um dos apoios que a gente vai ter aí na nossa viga, certo? Identificar que tipo de apoio é esse, certo? Para poder saber a quantidade de reações que eu vou ter em cada um desses apoios e, com isso, obter os valores dessas reações, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso daí. Então, a partir daí é que a gente vai traçar os nossos diagramas de esforço cortante e de momento fletor, certo? Então, pessoal, no caso dessa viga aqui, nós vamos ter apenas um apoio, né? A gente vai ter apenas um apoio aqui no nosso ponto B de bola. E esse apoio, ele é um apoio do tipo engaste, certo? Então, como aqui a gente tem um apoio do tipo engaste, o engaste, ele é conhecido como um apoio do terceiro gênero, certo? Por que um apoio do terceiro gênero? Porque nesse tipo de apoio, nós vamos ter 3 reações de apoio, certo? Então, no plano XY, para esse tipo de apoio aqui, nós vamos ter 3 reações, certo? Nós vamos ter uma força reativa horizontal HB, uma força reativa vertical VB e um momento reativo MB, certo? Então, nesse ponto B, nós temos um impedimento de 2 deslocamentos, um deslocamento na direção X e um deslocamento na direção Y, e vamos ter também um impedimento de rotação no plano XY, que aqui no caso é rotação em relação ao eixo Z, certo? Beleza? Então, para encontrar os valores, então nós temos uma viga tipicamente isostática, né? Nós temos 3 reações para 3 equações de equilíbrio. Então, nós conseguimos facilmente encontrar o valor de cada uma dessas reações, porque para uma viga no plano, nesse caso o plano XY, nós temos 3 equações de equilíbrio para encontrarmos 3 reações, certo? Então, a primeira equação de equilíbrio que a gente vai utilizar aqui vai ser somatório das forças na direção x igual a 0, certo? Quais são as forças que eu vou ter aqui na direção x? Na direção x, pessoal, eu vou ter apenas a força de reação HB. Então, automaticamente, a minha força de reação HB vai ser igual a 0. Qual outra equação de equilíbrio que eu posso utilizar aqui? Somatório das forças na direção y igual a 0. Quais são as forças que eu vou ter aqui na direção y? Eu vou ter uma carga distribuída de 3 toneladas força por metro e uma carga concentrada de 4 toneladas força. Além dessas duas forças aqui, eu vou ter também a minha reação VB, certo? Então, somatório de Fy igual a 0, eu vou ter VB, que é uma força para cima, né? Vai ser igual a 4 toneladas força para baixo, mais 3 toneladas força por metro, vezes o comprimento da viga, que vale 4 metros. Então, com isso, eu vou ter que o meu VB vai ser igual a 4 vezes 3, 12, mais 4, 16 toneladas força, certo? Com isso, a gente encontra o valor de mais uma reação. Para encontrar a última reação, que aqui no caso seria o momento MB, nós utilizamos mais uma equação de equilíbrio. Agora, no caso, somatório dos momentos em relação ao ponto B de bola igual a 0. Certo? Então, quais são as forças aqui que vão gerar momento em relação ao ponto B de bola? A gente vai ter a força concentrada de 4 toneladas força, a força distribuída de 3 toneladas força por metro e o nosso momento MB, certo? Então, esses são os únicos esforços que a gente vai ter para gerar momento em relação ao ponto B de bola, certo? Essas duas forças vão gerar um momento no sentido anti-horário. E para combater esse momento no sentido anti-horário, eu tenho que ter uma reação aqui no sentido contrário, aqui no caso no sentido horário, certo? Então, com isso, eu vou ter que meu MB, no sentido horário, vai ser igual a 4 toneladas força vezes o braço de alavanca, que é 2 metros, mais 3 toneladas força por metro vezes 4 metros,
vezes o braço de alavanca, que aqui no caso também vai ser 2 metros. Por quê? Porque a força resultante dessa carga retangular aqui distribuída, ela vai ser exatamente no meio da nossa viga, certo? Então, com isso eu vou ter que MB vai ser igual a 4 vezes 2, que é 8, né? Mais 3 vezes 4 vezes 2, que vai dar 24. 24 com 8, eu vou ter um momento aqui MB de 32 toneladas força metro. Beleza? Então, com isso, eu encontrei os valores das minhas 3 reações, certo? Então, de posse dos valores das 3 reações, eu vou agora partir para a utilização do método das seções para encontrar as equações de cortante e as equações de momento fletor. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar com as equações de esforço cortante, certo? Então, se a gente pegar aqui a nossa seção S1, se a gente considerar a seção S1 à esquerda, a nossa equação de cortante para a seção S1 vai ser igual a seção S1 à esquerda, força para baixo, me dá um cortante negativo. Então, eu vou ter um cortante de menos 3 vezes x, certo? Então, essa daqui é a equação do cortante para a seção S1. E para a seção S2? Para a seção S2, eu posso considerar também à esquerda, né? Seção S2 à esquerda, então com isso eu vou ter menos 3, que 3 é para baixo, né? Menos 3 vezes o comprimento da força de S2 à esquerda, que vai ser 2 mais x, né? Ó, menos 3 vezes 2 mais x, menos 4, certo? Então com isso eu vou ter a segunda equação de cortante, né? Aqui no caso vai dar, aqui era para eu ter calculado aqui, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui vai ficar menos 6, né? Menos 3x, menos 4, né? Que vai dar menos 3x, menos 10, né? Deixa eu só escrever aqui no pente, que aqui era para eu ter calculado isso aqui. Eu acabei não calculando, certo? Besteira. Então, aqui... Então aqui vai ser menos 3x, né? É isso? Menos 10, certo? Então essa é a equação QS2, certo? Então a minha equação QS2 vai ser isso daqui, né? Ó, menos 3x menos 10, certo? Então, com as duas equações de cortante, eu agora posso traçar o meu diagrama de esforço cortante dessa nossa viga aqui, certo? Como aqui nós vamos ter duas equações do tipo AX mais B, né? Y igual a AX mais B, que são equações típicas de reta, né? Então para esse caso aqui, eu vou ter, para a seção S1, eu vou ter um diagrama de cortante que vai ser uma reta, e para a seção S2 eu também vou ter um diagrama de cortante que vai ser uma reta, certo? Então, para a seção S1, se x for igual a 0, o meu cortante é 0. Se x for igual a 2, o meu cortante vai ser menos 6, certo? Então, o meu diagrama de cortante do ponto A até o ponto C vai ter esse formato aqui, ó, linear, certo? Então, vai de 0 até menos 6, beleza? E para a seção S2, quando x for igual a 0, eu vou ter um cortante de menos 10. Para x igual a 2, eu vou ter um cortante de menos 16, certo? Então, o meu diagrama de cortante do ponto C até o ponto B de bola vai sair de menos 10 até menos 16, certo? Então, esse vai ser o meu diagrama final de esforço cortante para esse meu exemplozinho aqui, certo? E essa descontinuidade aqui no diagrama é representada exatamente por essa força concentrada de 4 toneladas força, certo? Então, eu vou ter menos 6 menos 4, que vai dar igual a menos 10, certo? Por isso que existe essa descontinuidade aqui no ponto C.
Então, meu diagrama de cortante, ele vai de 0 até menos 6. No ponto C, ele veio de menos 6 até menos 10. E de C até B, ele vai de menos 10 até menos 16. Certo? Então, ele vai ser um diagrama todo negativo. Certo? Então, esse é o diagrama de esforço cortante para essa nossa viga aqui. Agora, vamos determinar as equações de momento fletor. Momento fletor para a seção S1 e momento fletor para a seção S2. Certo? Então, o meu MS1 vai ser quanto, pessoal? Meu MS1 vai ser igual a menos 3, né? Vezes o comprimento, que aqui no caso vai ser X, vezes o braço de alavanca, que vai ser igual a metade do comprimento total X, né? Que a minha força resultante desse momento vai estar sendo aplicada exatamente na metade dessa distância X. Então, a minha equação MS1 vai ser igual a menos 3x ao quadrado sobre 2, certo? Que é a equação de uma parábola, certo? A equação de segundo grau. Aqui no caso, eu vou ter uma equação do tipo y igual a ax ao quadrado, né? Mais bx mais c, certo? Que é uma típica equação do segundo grau que vai me dar um diagrama parabólico. Certo? Diagrama parabólico no caso da seção S1, beleza? Vamos para a seção S2. No caso da seção S2, a minha equação de momento MS2 vai ser igual a menos 3 vezes 2 mais x vezes 2 mais x sobre 2, certo? Então, eu vou ter menos 3 vezes x mais 2 ao quadrado sobre 2, menos 4 vezes x, né? Menos 4 vezes x, certo? Então, fazendo essas continhas aqui, né? Elevando isso aqui ao quadrado, primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, né? Fazendo essas continhas aqui. No final, eu vou ter essa equação aqui que vai representar o meu diagrama de momento fletor para a seção S2, que novamente eu vou ter uma equação de segundo grau, portanto, meu diagrama também vai ser parabólico, certo? Beleza, né? Pronto, agora nós vamos traçar o nosso diagrama. Para a seção S1, quando x for igual a 0, o meu momento vai ser 0. Então, no ponto A, o momento é 0. Para x igual a 2, o meu momento vai ser igual a 2 ao quadrado, 4, dividido por 2, 2 vai dar menos 6, certo? E aqui eu vou ter esse traçado parabólico, né? Vou ter esse traçado parabólico. E na seção S2, se o meu x for igual a 0, no caso, x igual a 0 aqui no ponto C, o meu momento vai ser igual a menos 6. Se o meu x for igual a 2, substituindo 2 aqui na equação, eu vou ter 2 ao quadrado, 4, dividido por 2 dá 2, aqui vai ser menos 6, né? Menos 6, menos 10 vezes 2 dá menos 26, com menos 6 dá menos 32. Então, o meu momento ele parte de menos 6 e vai até menos 32 com esse formato parabólico aqui, certo? E aqui, mais ou menos no meio do vão, eu vou ter o valor do meu momento fletor máximo, né? Que vai ser igual a QL2 sobre 8, que vai dar 1,5 tonelada-força vezes metro. E aqui o meu momento fletor máximo também vai ser 1,5 tonelada-força metro, certo? Então, o meu gráfico de momento fletor também vai ser todo negativo, beleza? Show de bola, né, galera? Então, tranquilo, tranquilo, né? Então, vamos para o próximo exemplo. Só ver mais ou menos quanto, 20 minutos, né? A gente consegue resolver cada exemplo em mais ou menos 20 minutos. Então, vamos prosseguir aqui, né? Beleza. O nosso próximo exemplo, a gente vai ter uma vigazinha biapoiada, né, com um apoio aqui do segundo gênero no ponto B de bola e um apoio do primeiro gênero no ponto C. E essa vigazinha biapoiada ela vai estar submetida a essas cargas distribuídas aqui e uma carga concentrada lá no final no ponto D de dado. E o que a gente vai ter que fazer aqui é exatamente a mesma coisa que a gente fez no exemplo
anterior, certo? Nós vamos identificar os apoios, a quantidade de apoio, o tipo de apoio que a gente vai ter, a quantidade de reações que a gente vai ter em cada apoio, encontrar essas reações e depois encontrar as equações para traçar os diagramas, certo? Então, o procedimento, pessoal, é sempre o mesmo. A gente vai utilizar sempre a mesma metodologia para resolver esse tipo de questão, certo? Não tem segredo, certo? A sequência é a mesma, certo? Então, vamos lá. Então, ponto B de bola, nós vamos ter uma articulação fixa, que é o apoio de segundo gênero, portanto, duas reações. Uma reação vertical VB e uma reação horizontal HB. Então, esse tipo de apoio ele vai impedir um deslocamento horizontal, vai impedir o deslocamento vertical e a rotação é livre. Vamos para o apoio C. Apoio C é um apoio do tipo rolete, certo? Que é um apoio do primeiro gênero, portanto, nós temos apenas uma reação, que aqui vai ser uma reação vertical que eu chamei de VC, certo? Então, para esse tipo de apoio, nós vamos ter o impedimento apenas do deslocamento vertical, certo? Então, vamos lá. Identificadas as reações de apoio, a quantidade de reações, nós temos 3 reações e para esse tipo de estrutura isostática plana, nós temos 3 equações de equilíbrio. Como nós temos 3 equações para 3 reações, nós temos uma estrutura que a gente chama de isostática, certo? Agora nós vamos aplicar as equações de equilíbrio para poder encontrar os valores das reações. Então vamos lá. Primeira equação que a gente vai utilizar vai ser somatório das forças na direção x igual a zero. A única força que a gente vai ter aqui na direção x vai ser a minha reação HB. Então a minha reação HB vai ser igual a zero. Próxima equação que eu vou utilizar vai ser somatório dos momentos em relação ao ponto B igual a zero, certo? Então, vamos lá. Então, quais são as forças que vão gerar momento em relação ao ponto B? Então, eu vou ter essa forçazinha distribuída aqui, ó, que vai gerar um momento no sentido anti-horário. Essa força maior de 2 toneladas força metro por metro, que vai gerar momento sentido horário. Essa daqui vai gerar momento sentido horário. Essa concentrada também momento sentido horário e VC rotação no sentido anti-horário, certo? Então, com isso eu vou ter 1 tonelada força vezes 2 metros, vezes o braço de alavanca, que é 1 metro, mais o meu VC, que é a minha reação, vezes o braço de alavanca, que é 4 metros. Isso daqui vai ser igual a essa força de 2 toneladas força por metro, vezes 4 metros, vezes o braço de alavanca, que é 2, mais 1 tonelada força, vezes 2 metros, vezes o braço de alavanca, que aqui no caso vai ser 4, mais a metade dessa distância, que é 1. Então, vai dar 5. Mais 2 toneladas força, vezes o braço de alavanca, que aqui no caso vai ser 6. Certo? Então, com isso eu vou ter que o meu VC vai ser igual a 2 vezes 4, que dá 8, vezes 2, 16, mais 1 vezes 2 vezes 5, que vai dar 10, mais 2 vezes 6, que dá 12, menos 1 vezes 2 vezes 1, que vai dar 2. Tudo isso daqui dividido por 4 metros. Então, meu VC vai ser igual a 16 mais 10 dá 26, 26 com 12 dá 38, 38 menos 2 dá 36. 36 dividido por 4, eu vou ter um VC igual a 9 toneladas força, certo? Encontramos mais uma reação. Vamos agora para a nossa última reação. Para encontrar a nossa última reação de apoio, nós vamos utilizar mais uma equação de equilíbrio. Essa equação de equilíbrio, no caso, vai ser igual ao somatório das forças na direção y igual a zero. O que é que eu vou ter aqui de força na direção y? Pessoal, todas as forças elas estão atuando na direção y. A única força que não vai estar atuando na direção y vai ser minha reação HB, certo? Então, aqui no caso eu vou ter VB mais VC para cima, vai ser igual a 1 tonelada força vezes 2, mais 2 toneladas força por metro vezes 4, mais 1 tonelada força por metro vezes 2, mais 2 toneladas força.
Então, se eu somar tudo isso aqui, eu vou ter 1 vezes 2 dá 2, mais 2 vezes 4 dá 8, com 2, 10, né? 10 mais 1 vezes 2 dá 12, mais 2, 14. Então, eu vou ter VB mais VC igual a 14. Sendo que o meu VC é igual a 9. Então, meu VB vai ser igual a 14 menos 9, que vai dar 5 toneladas-força, certo? Então, com isso, eu encontro a minha terceira reação, que vai ser igual a 5 toneladas-força. Beleza? Show de bola. Encontrei todas as minhas reações, pessoal. Agora eu vou para as equações de equilíbrio, certo? Então, novamente, vou utilizar o método das seções para poder encontrar as equações de equilíbrio para cada seção da minha viga, certo? Então, vamos lá. Cortante da seção S1. Seção S1 à esquerda, eu vou ter essa forçazinha distribuída aqui, ó. Então, o meu cortante, que é S1, vai ser igual a menos 1 tonelada força por metro, vezes X, né? Que é só cortante, né? Então, aqui vai ficar menos 1 vezes X, dá menos X. QS2. O QS2 eu também peguei à esquerda, né? Certo. QS2 à esquerda eu vou ter menos 1 tonelada força por metro vezes 2, mais VB, menos 2 toneladas força por metro vezes X, certo? Então, eu vou ter menos 1 vezes 2, mais VB, menos 2x. O meu VB vale 5, né? Então, com isso, eu vou ter menos 2 mais 5, que dá 3. Então, a minha equação, que é S2, vai ser igual a menos 2x mais 3. Beleza? Agora, vamos para a terceira equação, pessoal. A terceira equação, como do lado direito eu vou ter menos forças atuando, eu optei por considerar a terceira equação à direita, certo? Então, a terceira equação à direita, eu vou ter essa força para baixo à direita, que de acordo com a minha convenção de cortante, quando a força ela é para baixo à direita, ela vai gerar um cortante positivo, certo? Eu vou até desenhar aqui a nossa convenção para cortante. Cortante vai ser positivo quando a seção à esquerda for para cima e a seção à direita for para baixo, certo? Então, aqui eu vou ter cortante. Lembrando, pessoal, que o cortante ele pode ser representado pela letra Q ou pela letra V, certo? Tanto faz, certo? Então, essa é a convenção. Então, como essas forças à direita da seção S3 elas são para baixo, pela convenção, esses cortantes eles vão ser positivos, certo? Então, meu QS3 vai ser igual a 2 mais 1 vezes X. 2 mais 1 vezes X, certo? Então, definir todas as equações, certo? Novamente, as equações de cada seção são equações do tipo AX mais B. AX mais B, que é a equação de uma reta, certo? Então, os meus diagramas de cortante para as três seções, eles vão ser lineares, certo? Então, vamos agora traçar o diagrama substituindo os valores de x aqui, certo? Então, para a seção S1, quando x for igual a 0, o meu cortante vai ser 0. Para a seção S1, x igual a 2, meu cortante vai ser menos 2. Então, ele vem de 0 até menos 2. Seção S2. Para a seção S2, quando x for igual a 0, o meu cortante é 3. Então, ele parte aqui de 3. Ó. Meu cortante é 3 aqui, no início da seção S2. E quando x for igual a 4, substituo 4 aqui, eu vou ter menos 2 vezes 4 dá menos 8, mais 3 vai dar menos 5. Então, ele vem de 3 até menos 5. Ó. De 3 a menos 5. Certo? E na seção S3, quando x for igual a 0... detalhe, seção S3 eu considerei a seção à direita. Então, para a seção S3, o meu x, vou até mudar a cor aqui, certo? Para a seção S3, ó, S3, o meu x ele parte da direita para a esquerda, pessoal. Dá para não confundir isso daí. Tem muito cuidado quando for definir essas equações para não confundir isso daí. Então, ele parte do ponto D de dado. Então, meu x ele parte daqui, pessoal.
certo? Na seção S3, meu x ele parte daqui. Então, quando meu x for igual a 0, o meu cortante vai ser 2. Ó. Então, ele parte de 2. Ó. Quando o x for igual a 2, eu substituo 2 aqui. Ó. Então, eu vou ter 2 mais 2, 4. Então, ele vem de 2 até 4, certo? Agora, é só interligar esses pontos aqui, ó, certo? Esses pontos aqui vão representar essas descontinuidades, né? Essas descontinuidades, elas representam os valores das minhas reações. Reparem aqui, ó. Reparem aqui, ó. Aqui eu venho de 0 até menos 2 e eu vou ter uma reação para cima, que é a minha reação VB, igual a 5 toneladas-força. Então, aqui eu vou ter menos 2 mais 5, que vai dar 3. Por isso que eu tenho essa descontinuidade aqui, ó, que representa a minha reação VB. No ponto C, eu também vou ter essa descontinuidade, que vai estar representando a minha reação VC, certo? Então, aqui nesse ponto, eu vou ter um cortante de menos 5, né? Mais 9 para cima, ó, mais 9 para cima, eu tenho a descontinuidade que vai de menos 5 até 4. Então, se você somar esses dois valores em módulo aqui, vai dar exatamente igual ao valor da minha reação VC, que é 9 toneladas-força, certo? Aí, outro ponto importante que vocês têm que identificar no diagrama de cortante é onde é que o meu cortante vai ser igual a 0. Pessoal, para encontrar esse valor de cortante igual a 0 é muito simples. Eu simplesmente pego a minha equação, que é S2, e igualo a 0. Se eu pegar a minha equação S2 e igualar a 0, eu vou encontrar o x, onde meu cortante na seção S2 vai ser igual a 0. Então, menos 2x mais 3 igual a 0, eu vou ter menos 2x igual a menos 3. Menos 3 dividido por menos 2 vai dar igual a 1,5 metros. Então, quando x for igual a 1,5 metros, o meu cortante ele vai ser igual a 0, certo? Então, essa minha parte aqui é negativa, aqui positiva, tem que identificar, certo? Ó, aqui negativa e aqui positiva. Então, esse é o meu diagrama de esforço cortante para esse nosso exemplo aqui, certo? Agora, vamos para o traçado do diagrama de momento fletor. Traçado do diagrama de momento fletor. Utilizamos aqui as mesmas seções, certo? S1, S2 e S3. Vamos agora encontrar as equações de momento fletor para cada uma dessas seções, certo? Então, vamos para o MS1. O meu MS1, à esquerda, vai ser igual a menos 1 tonelada-força por metro, vezes x sobre 2. Então, aqui eu vou ter menos x ao quadrado sobre 2. MS2, aqui eu posso pegar, tanto faz à esquerda ou à direita, mas eu vou pegar à esquerda. MS2 à esquerda, eu vou ter menos 1 tonelada-força por metro, vezes 2, vezes o braço de alavanca, que vai ser igual, aqui no caso vai ser 1 mais x, né? Ó. Então, vai ser menos 1 vezes 2, vezes 1 mais x, né? Ó, menos 1. Não, peraí. Menos 1. Menos 1 vezes 2. Menos 1 MS. Menos 1 vezes 2. Espera um momento. Menos 1 vezes 2. Vezes 1 mais x. Certo, tá aqui, ó. Menos 1 vezes 2 vezes 1 mais x. Mais VB vezes x. Mais VB vezes x. Menos 2 vezes x sobre 2. Menos 2 vezes x sobre 2. Certo. Aí, com isso, fazendo essas continhas aqui, né? Aqui eu vou ter menos 2x, aqui o VB é 5, né? Então, vai ser mais 5x menos x ao quadrado. Então, eu vou ficar com essa equação aqui, ó. Menos x ao quadrado mais 3x menos 2, certo? Então, essa é a equação do nosso momento MS2. Vamos para o MS3. MS3, eu vou considerar a direita. Vamos lá para a nossa convenção de sinais, né?
Convenção de sinal de momento fletor. Vamos botar um azul aqui, certo? Convenção de sinal de momento fletor. Momento fletor positivo à esquerda. Sentido horário. Momento fletor positivo à direita, sentido anti-horário, certo? Então, como todas essas forças vão fazer um giro à direita no sentido horário, esses momentos eles vão ser negativos, certo? Então, para MS3, eu vou ter menos 2 vezes x, né? Ó. Menos 2 vezes x, menos 1 vezes x sobre 2. Menos 1 vezes x sobre 2. Certo? Beleza. Então, definimos aqui as nossas 3 equações para o momento fletor. Lembrando que todas essas equações, elas são equações do segundo grau. Como são equações de segundo grau, os nossos diagramas de momento fletor, eles também vão ter formatos parabólicos. Certo? Vão ter formato parabólico. Então, vamos lá. MS1, o meu MS1, quando x for igual a 0, meu MS1 vai ser 0, né? Quando x for igual a 2, eu vou ter menos 1 vezes 2 ao quadrado dá 4, dividido por 2 dá 2, menos 2, né? Então, ele vem de 0 até menos 2 com esse desenho parabólico, certo? E o meu momento máximo aqui ele vai ser igual a QL2 sobre 8, que vai dar 0,5 tonelada-força-metro, exatamente aqui no meio, certo? Vamos para a seção S2. Seção S2, se o x for igual a 0, o meu momento vai ser menos 2, certo? Então, bateu aqui, né? Ó. Ele parte de menos 2. Se x for igual a 4, quanto é que vai ser o meu momento? Eu vou ter 4 vezes 4, menos 16, né? Menos 16 mais 12 vai dar menos 4, menos 4, menos 2, menos 6, né? Então, ele vem de menos 2 e vai ter esse traçado aqui e vai até menos 6, certo? Menos 2 até menos 6. Pessoal, percebam que aqui, no traçado desse diagrama aqui, para a seção S2, eu vou ter uma parte do meu diagrama sendo positivo, certo? Eu vou ter uma parte do diagrama sendo positivo, certo? Beleza? Então, aqui a gente vai ter um traçado um pouco diferente. Ele não vai estar todo no negativo. Então, em determinado momento aqui da viga, quer dizer, entre esse ponto e esse ponto, eu vou ter momento positivo, certo? Então, perceba o seguinte, à medida que você for andando aqui com os valores de x, realmente vocês vão encontrar aqui um determinado intervalo em que nós vamos ter momentos positivos, certo? Isso daqui você percebe à medida que você vai substituindo os valores aqui, certo? Para encontrar esses dois pontos aqui, ó, da parábola, nós simplesmente pegamos a equação do momento e igualamos a zero. Quando a gente pega essa equação aqui e iguala a zero, os valores de x que a gente vai encontrar aqui são exatamente os valores onde eu vou ter momento igual a zero, que são as raízes dessa minha equação de segundo grau aqui, certo? Então, quer dizer, pegando menos x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a zero e calculando as raízes, vamos calcular as raízes aqui, né? O delta vai ser igual a b ao quadrado, né? Ó, menos 4 vezes a vezes c vai dar um delta igual a 1. Então, meu x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, que é 1 dividido por 2a, que é menos 2. Menos 1, né? Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então, eu vou ter uma raiz x1 igual a menos 3 mais 1, que dá menos 2 dividido por menos 2, que dá 1. E uma raiz x2 igual a menos 3 menos 1, que dá menos 4, dividido por menos 2, que vai dar 2. Certo? Então, a minha parábola, ela vai tocar aqui no eixo da minha viga, nos pontos x igual a 1 e x igual a 2, certo?
Então, nesses dois pontos aqui, eu vou ter momento fletor igual a zero. E entre esse intervalo aqui, eu vou ter valores de momento fletor positivo, certo? Então, tem que ter muito cuidado quando vocês forem traçar esses diagramas aqui, porque aqui vocês, dependendo da intensidade do carregamento, vocês podem ter esse traçado de diagrama com uma parte do diagrama positivo e uma parte do diagrama negativo. Então tem que ter muito cuidado com isso daqui, certo? Beleza? Então como é que a gente pode conferir se realmente isso daqui faz sentido? Como é que a gente faz para conferir isso daqui? Pessoal, muito simples, né? Vamos considerar, vamos fazer o seguinte, vamos calcular o valor do momento na seção S2 para um x igual a 1,5. Vamos substituir 1,5 aqui no valor de x para ver quanto é que vai dar o momento. Então, aí vocês vão perceber que o valor do momento ele vai dar positivo, certo? Então, se a gente substituir aqui, ó, menos 1,5 quer dizer, né? Então, menos 1,5 ao quadrado, vamos ver aqui, menos 1,5... menos 1,5 ao quadrado vai dar menos 2,25. Menos 2,25, né? 2,25 negativo fica menos 2,25. Substituindo 1,5 aqui, ó. 1,5 aqui, eu vou ter 3 vezes 1,5, que vai dar 4,5. Menos 2,25 vai dar 2,25. 2,25 menos 2 vai dar 0,25. Então, percebam que eu vou ter um momento positivo nesse intervalo entre 1 e 2 aqui, certo? E exatamente no meio desse intervalo, que é onde x é igual a 1,5, eu vou ter um valor de momento igual a 0,25, certo? Então, realmente, eu vou ter uma parte da parábola com momento fletor positivo e duas partes aqui com momento fletor negativo, certo? E o meu momento fletor máximo, que é o meu QL2 sobre 8, QL ao quadrado sobre 8, vai ser igual a 4 toneladas força metro, certo? Que é exatamente o valor desse momento máximo aqui, certo? Então, esse é o traçado do meu diagrama de momento fletor na minha seção S2. Agora, vamos para a seção S3, né? No caso da minha seção S3, quando o x for igual a zero, quanto é que vai ser o valor do momento? Lembrando que o meu x igual a zero vai ser aqui no meu ponto D de dado, certo? Porque no caso da seção S3, o meu x ele parte de D para a esquerda, certo? Parte de D para a esquerda. Então, x igual a zero, o momento é zero. X igual a 2, né? X igual a 2, quanto é que vai dar meu momento? 2 vezes 2 vai dar 4, aqui menos 4. 2 ao quadrado, 4, dividido por 2 dá 2, menos 4 menos 2 vai dar menos 6. Então, ele vem de 0 até menos 6 com esse traçado também parabólico, certo? E o meu momento máximo aqui, que é L2 sobre 8, vai dar igual a 0,5 tonelada força metro. Beleza? Ok. Sim, um outro detalhe importante aqui é que onde você vai ter um ponto que você vai ter o cortante igual a zero, vai ser um ponto que você vai ter o momento máximo, aqui no caso positivo, certo? Então, como aqui eu já sei que o meu cortante ele vai ser igual a zero em x igual a 1,5, se eu substituir esse valor de x na equação do momento para a seção S2, eu vou encontrar o valor do meu momento máximo para essa seção. E o valor desse meu momento máximo positivo para essa seção vai ser igual a 0,25 tonelada força metro, certo? Que é exatamente o que eu fiz aqui, ó. Onde Q foi igual a zero, eu vou ter meu momento máximo. Meu momento máximo vai ser o valor do meu momento máximo para a seção S2 no ponto x igual a 1,5 metro. Que nesse ponto eu vou ter um momento máximo positivo de 0,25 tonelada força metro. Beleza? Show de bola. Show de bola. Certo? Então aqui a gente detalhou aqui, resolveu o exemplo 8.
certo? Bora ver se dá tempo de resolver o exemplo 9, né? Vamos ver aqui. Exemplo 9. Deixa eu ver quanto tem. 45 minutos, dá para resolver mais um, né? Então vamos resolver esse exemplo 9 para finalizar a nossa aula de hoje, né? Então vamos lá. Exemplo 9. O exemplo 9 que é o nosso exemplo 3, né? Certo? Exemplo 9 que é o nosso exemplo 3. No caso desse exemplo 3, nós vamos ter apenas esforços de momento, certo? Nós não vamos ter nem forças horizontais e nem forças verticais atuando nessa viga, certo? A gente vai ter uma viga também biapoiada, né? Com um apoio do segundo gênero e um apoio do primeiro gênero, sendo que nesse caso nós vamos ter apenas esforços de momento sendo aplicados nessa viga aqui, certo? Então, pessoal, o procedimento, a metodologia é a mesma, certo? Então, nós vamos identificar aqui os apoios. Então, vamos lá, né? Vamos resolver. Então, vamos lá. O ponto B de bola é uma articulação fixa, apoio de segundo gênero. Duas reações, reação HB, reação VB. Ponto D de dado, apoio do primeiro gênero, apenas uma reação que eu chamei de VD de dado, VD, certo? Três reações, três equações, viga isostática. Vamos utilizar as equações de equilíbrio agora para poder encontrar os valores dessas três reações aqui, certo? Então vamos lá. Somatório das forças na direção x igual a zero. Eu não tenho nenhuma força aqui na direção x, apenas HB. Então meu HB vai ser igual a zero. Vamos utilizar agora mais uma equação de equilíbrio. A próxima equação de equilíbrio vai ser somatório dos momentos em relação ao ponto B de bola igual a zero. Então, o que é que eu vou ter de momento aqui? O que é que eu vou ter de força que vai gerar momento e o que é que eu vou ter de momento? Eu vou ter um momento de 3 toneladas força metro no sentido horário. No sentido... Peraí. Certo. 3 toneladas força metro no sentido horário, 4 toneladas força metro no sentido horário e 3 toneladas força metro no sentido anti-horário. Aliás, sentido horário também, né? Então, todos os momentos aqui são no mesmo sentido, certo? Então, o único momento que vai resistir a todos esses esforços aqui vai ser o momento gerado pela minha reação VD. E a minha força VB não gera momento em relação ao ponto B de bola. Então, eu vou ter 3 mais 4 mais 3 igual a VD vezes o braço de alavanca, que é 4. Então, o meu VD vai ser igual a 3 mais 4, 7, mais 3, 10, dividido por 4, 2,5. Então, minha reação VD vai ser igual a 2,5 toneladas força. Agora, vamos utilizar a última equação de equilíbrio para encontrar a última reação. Somatório de FY igual a 0, VB igual a VD igual a 2,5 toneladas força. Então, eu vou ter VB para baixo, de 2,5, e VD para cima, de 2,5. Agora, vamos para as equações. Então, pessoal, vou dividir novamente aqui em seções, né? Utilizar o método das seções para poder encontrar as equações para traçar os diagramas, certo? Então, seccionei aqui, ó, seção 1 aqui, seção 2, seção 3, seção 4. Cortante da seção 1. Cortante da seção 1 vai ser 0. Por quê? À esquerda da seção 1 eu não vou ter força nenhuma. Então, meu cortante na seção 1 é 0. Cortante na seção 2. Seção 2 eu vou considerar à esquerda. Eu vou ter apenas uma força vertical aqui para baixo à esquerda. Então, meu cortante vai ser menos VB. Menos 2,5 toneladas força. Cortante S4. Cortante S4 à direita, 0. Cortante S4, 0. Cortante S3, também vou considerar à direita, vai ser igual a menos 2,5. Menos 2,5 porque eu vou ter apenas uma força vertical para cima. Força para cima à direita, de acordo com a nossa convenção, cortante negativo. Então, com isso, eu traço o meu diagrama de esforço cortante. Seção S1, 0. Seção S2,
vai ser constante menos 2,5, ó, de B até C menos 2,5. Seção S3 mantém menos 2,5, ó, e seção S4 zero, certo? Então esse é o traçado do meu diagrama de esforço cortante, que nesse caso aqui, ele vai ser um diagrama constante, certo? Ele vai ser um diagrama constante em todas as seções, né? Seção S1 constante 0, S2 constante menos 2,5, S3 constante menos 2,5 e S4 constante igual a zero. Agora vamos para as equações de momento fletor, certo? Então vamos lá. MS1, aqui eu vou ter um momento à esquerda no sentido horário, então vai ser positivo, né? Então meu MS1 vai ser igual a 3, né? MS1, 3, constante. MS2 também vou considerar a esquerda, né? Então eu vou ter 3 positivo e VB vai estar gerando um momento negativo. Então vai ser 3 menos VB vezes X, né? 3 menos VB vezes X. MS4, considerando a direita, eu vou ter um valor de momento no sentido horário à direita, negativo, menos 3. Constante, menos 3. MS3 à direita, eu vou ter menos 3 mais VD vezes X. Menos 3 mais VD vezes X, certo? Então essas são as equações de momento fletor, certo? Então, primeira seção, momento constante, mais 3, né? Mais 3, ó, constante. Segunda seção, eu vou ter uma reta, né? Equação de uma reta aqui, certo? O meu VB vale quanto? Meu VB vale 2,5. Então, aqui eu vou ter 3 menos 2,5x. Quando x for igual a zero, o momento vai ser 3. Então, ele vai partir de 3. Ó. Quando x for igual a 2, quanto é que vai ser o momento? VB é 2,5, 2,5 vezes 2 vai dar 5, menos 5, 2 menos 5 vai dar menos 2, né? Então, ele vem de 3 até menos 2, certo? Então, o meu diagrama de cortante na seção S2 vai ser linear de 3 até menos 2. S2, né? Desculpe, seção S2. Seção S3, quando x for igual a zero, o meu momento é menos 3, né? Lembrando que, para a seção S3, eu estou considerando a seção da direita para a esquerda, certo? Então, ele parte do ponto D de dado, que é onde x igual a zero, o meu momento vai ser menos 3. E quando x for igual a 2, né? Quando x for igual a 2, eu vou ter menos 3 mais VD vezes 2. O VD é 2,5. 2,5 vezes 2 dá 5. 5 menos 3 dá 2. Então, ele vem de menos 3 até 2, certo? De menos 3 até 2. E o meu momento MS4, ele é constante menos 3, certo? Ok, né? Beleza. Aí aqui, novamente, eu vou ter a descontinuidade no ponto C, que é representado pelo momento que está sendo aplicado aqui, né? Então, eu vou ter a descontinuidade representada por esse momento no sentido horário de 4 toneladas força metro, certo? Por isso eu tenho essa variação de momento aqui, ó. Então, que vai de menos 2 até 2, né? Se eu pegar menos 2 e somar com 4, eu vou ter 4 menos 2 igual a 2, que é representado, que representa nessa descontinuidade aqui exatamente devido a esse momento sendo aplicado aqui no ponto C, certo? Então, meu momento ele parte de menos 2, né? Com mais 4 do momento que está sendo aplicado aqui, ele vai partir de 4 menos 2, que vai dar igual a 2, quando eu for traçar o diagrama para a seção seguinte, certo? E para encontrar os valores de momento fletor igual a zero, faz aquele mesmo procedimento que a gente fez para o cortante do exemplo anterior. Pego a equação do momento, aqui no caso, essa equação é do momento da seção S2, né, MS2, igual a zero, aí eu vou encontrar onde é que meu x aqui, qual o valor do meu x para momento igual a zero, certo? Então, aqui VB é 2,5, né? Então, vai ficar 2,5x igual a 3.
3 dividido por 2,5 vai dar 1,2. Então, o meu momento fletor ele vai ser igual a zero no ponto x igual a 1,2 metros, considerando esse x partindo de B até C, né? Da esquerda para a direita. Então, quando x for igual a 1,2, o meu momento fletor vai ser igual a zero na seção S2. Para a seção S3, eu vou fazer a mesma coisa, certo? Igual a equação igual a zero, igual a equação a zero, né? Aí eu vou ter 2,5x igual a 3, então eu vou ter um momento fletor igual a zero também no x igual a 1,2 metros. Agora, nesse caso aqui da seção S3, o meu x está saindo de D de dado até C, certo? Então, esse 1,2 metros aqui é a distância de D até esse ponto aqui. Esse 1,2 aqui é a distância do ponto B de bola até esse ponto. E o meu x de 1,2 é a distância do ponto D de dado até o ponto de momento fletor igual a zero, certo? Então, com isso, eu identifico exatamente quais são os pontos em que eu vou ter momentos fletores igual a zero para a seção S2 e para a seção S3, beleza? Então, esse é o traçado do meu diagrama de momento fletor para este exemplo 9 aqui, certo? Show de bola, né? Deixa eu ver como é que está aqui a questão do tempo. 56 minutos. Pessoal, eu vou deixar esse exemplo 10 aqui para a próxima aula, certo? Porque se eu começar a resolver o exemplo 10, nós vamos passar de 1 hora aqui, certo? E eu procuro sempre manter esse limite de tempo de aula dentro de 1 hora para não ficar uma aula tão cansativa, certo? Então, nós vamos parar por aqui. A nossa aula de hoje nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, a gente consegue concluir todos esses exercícios aqui. Porque aqui estão faltando quantos? Estão faltando vamos ver aqui, né? E esse aqui é bem extenso, né? Então, esse aqui é bom realmente deixar para a próxima aula. Então, aqui nós temos dois exemplos, certo? Estão faltando apenas 2 exemplos para a gente concluir esse conteúdo aqui de viga, né? Faltando só esses 2 exemplos aqui, certo? Então, pessoal, eu vou deixar esses 2 últimos exemplos para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à resolução desses exercícios da aula de hoje, vocês podem falar comigo através da plataforma do Classroom ou podem mandar e-mail para mim, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.